Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Por gentileza, você que trouxe a sua Bíblia, abram no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Enquanto você localiza, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de poder ministrar mais uma vez na nossa sede. Que Deus continue abençoando a todos os adolescentes que aqui estão, na pessoa do nosso líder, pastor Kleber. Que Deus continue abençoando. Muito obrigado pelo convite. Quero louvar a Deus também pela vida do nosso pastor setorial, pastor Dorival Mendes, nosso copastor, pastor Maurinho, e as suas muito dignas esposas. Que Deus abençoe. Quero também louvar a Deus pela vida do meu pastor congregacional, pastor Glauco. Que o céu continue te abençoando. Eu sempre digo ao meu pastor que ele é uma das bases do meu ministério. Que Deus continue abençoando a vida do meu pastor. Eu estou cercado de amigos, eu tenho muitos amigos que vieram nos prestigiar nessa manhã, na nave da igreja. O pastor Geiel está ali atrás, junto com a sua noiva, irmã Larissa, que Deus abençoe. O Dinho, quero louvar a Deus pela vida do Estevão, da sua esposa, que Deus abençoe. O Senhor Deus, Ele tem uma palavra para o seu coração nesta manhã. O ambiente está muito propício, tem uma comunhão aqui, uma graça de Deus. Está muito bom para pregar, então eu gostaria que vocês continuassem nessa comunhão. Todos encontraram o capítulo 53? Eu vou ler do 1 ao 4, o tema é sobre Jesus, eu quero ministrar nesse capítulo. Está escrito assim na minha tradução: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Por gentileza, repita: enfermidades. E as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito de Deus e oprimido. Só até aqui. Meus irmãos, o livro do profeta Isaías, ele é o livro que faz abertura à sequência de profetas maiores, que nós chamamos no hebraico de Neviim Gadolim, que são os profetas maiores. Isaías, ele é conhecido por causa da profecia messiânica que Deus colocou em seus lábios. Ele é um profeta diferenciado, porque a sua mensagem gira em torno da pessoa de Jesus Cristo. Isaías, ele profetiza sobre a vida de Jesus de uma forma tão profunda que ele narra desde o seu pré-nascimento até o período eternal de glória que ele há de reinar sobre toda Israel durante o período milenar ou mileniar, como você achar melhor. Isaías, ele, antes de começar a profetizar sobre Jesus Cristo, do capítulo 1 ao 6, ele sempre trazia mensagens contra as nações que pecavam e trazia o juízo a essas nações, anunciando a elas o ai de Deus. Era uma forma de se expressar para dizer que Deus iria cobrar e não seria tão fácil para a nação enfrentar o juízo de Deus. Só que depois, no capítulo 6, ele tem um encontro, porque Deus quer mudar o estilo da profecia de Isaías. Deus queria colocar em seus lábios a capacidade de profetizar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Isaías vai ter um encontro no capítulo 6, e diante de Deus ele consegue enxergar a sua natureza pecaminosa, e o céu toca nos seus lábios com a brasa tirada do altar. E a partir desse momento que o céu tocou nos lábios de Isaías, a profecia dele começa a tomar um novo rumo. Ele agora começa a falar de Jesus Cristo com uma profundidade tão grande que parecia que ele estava dentro da profecia, ele estava vivendo
a profecia no seu tempo real. É Isaías que vai dizer no capítulo 7, no versículo 14, que o mesmo Senhor vos dará um sinal, e a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel. Isaías está dizendo aqui que o mesmo Senhor dará um sinal, e a virgem conceberá. Conceberá está conjugado no futuro, então isso indica que ela ainda não havia recebido. Já no capítulo 9, no versículo 6, Isaías vai dizer: porque o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, conforme foi louvado aqui nessa manhã. Então observe que Isaías está dizendo: o menino vai nascer e será chamado Emanuel. E já no 9 ele está dizendo: o menino nasceu. Então ele está narrando de forma aleatória a vida de Jesus Cristo. Depois que ele diz que o menino já nasceu e ele é um príncipe, Isaías vai continuar dizendo que ele comeria manteiga, leite e mel, era um tipo de comida dos judeus. Depois Isaías, no capítulo 22 e no versículo 22, vai narrar sobre a autoridade dele, dizendo que a autoridade da chave ou da cidade de Davi está sobre os seus ombros, e a porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre. Ele está dizendo que a autoridade está na mão de Jesus, a chave está na mão dele. E isso é uma resposta para algumas pessoas que dizem: está lá, a porta está aberta porque eu abri, mas se eu fechar você não volta lá. Aí vem Isaías e diz: não, a autoridade da chave está na mão de Jesus. A porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém também abre. Isaías vai continuar falando sobre a pessoa de Jesus, e no capítulo 61 ele vai dizer: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu. Ele está falando sobre Jesus Cristo, e quando Jesus lá na frente vai fazer a leitura dos rolos da Torá, ou do Antigo Testamento, do Taná, ele vai abrir exatamente em cima dessa profecia. Isaías está falando sobre Jesus de uma forma muito particular, ele está falando de Jesus de uma forma muito detalhada, e é por isso que parece que ele está profetizando em tempo real. Mas quando nós lemos o capítulo 53, parece que Isaías está dentro do cenário, porque ele inicia dizendo assim: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Quando ele diz quem deu crédito à nossa pregação, nós somos levados ao texto lá no Novo Testamento, quando Jesus operou alguns milagres, e as multidões chegaram diante dos pés dele, dizendo: ele é o Messias. De repente apareceu alguém no meio da multidão e disse: não, ele não é. Não pode ser, eu conheço a casa dele, eu conheço o pai e a mãe dele, eu conheço a família dele, ele não é. Alguém não quis acreditar que ele era o Messias. Paulo escreveu dizendo que para os judeus era loucura, para os romanos não dava para levar pelo lado da sabedoria, porque a graça de Deus, quando veio trazer a Jesus, ela veio para confundir até quem se achava sábio, porque a graça veio para confundir a mente dos fariseus. Os fariseus trilharam um caminho para Jesus vir e falaram: para ele ser o meu salvador, ele tem que passar por esse crivo aqui. Aí a graça, como não deve satisfação para ninguém, ela aponta totalmente contrário à expectativa dos fariseus. Talvez para os fariseus, eles queriam um Jesus que nascesse num palácio real. Talvez para os fariseus, eles queriam um Salvador que nascesse em cima de um berço dourado. Talvez para os fariseus, doutores da lei, eles queriam que Jesus aparecesse e um grande exército ao seu redor, e ele daria ordem a esse grande exército para recuperar Israel. Talvez na cabeça deles, para ser o Salvador, tem que ter uma grande estatura, tem que ter um poder muito grande diante dos homens. Aí a graça vem e muda tudo. Ele não nasceu no berço de ouro, a graça apontou para Belém, em cima de uma manjedoura, e disse: eu não preciso dar satisfação a ninguém. Vai nascer em Belém, em cima de uma manjedoura. Não vai ter um grande exército ao seu redor. Terá 12, e um dos tais ainda era
traidor. A graça não veio para suprir as expectativas dos fariseus, e é por isso que eles olhavam e diziam: não pode ser meu Salvador, não pode ser o meu Jesus. Só que enquanto Paulo disse que para eles é loucura, para nós que somos salvos é poder de Deus. Eles não queriam aceitar, porque a graça veio confundir, e a graça confunde a cabeça até de quem é profeta. Deus diz assim: Samuel, enche o chifre e vai na casa de Jessé, porque eu separei um rei. Samuel vai até a casa de Jessé, e quando ele chega, ele diz: pronto, achei, está aqui o novo rei de Israel. Aí a graça vem dar o primeiro nó na cabeça do profeta. Ele aponta e diz: achei o novo rei. Aí a graça vem e diz assim: você está elegendo o homem de fora, e eu escolho o homem de dentro. Não, eu vou repetir. Você escolhe o homem de fora, eu escolho o homem de dentro. Não, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Deus não te escolhe pelo que você é por fora, sabe por quê? Se dependesse do que você é por fora, dependeria da casa boa que você mora, dependeria do grau da faculdade, dependeria da sua influência diante da sociedade. A graça não depende de nada de fora, ela depende de um coração quebrantado e contrito. Ela aponta e diz: é você que eu vou usar. Eu estou sentindo uma virtude aqui. Segundo nó que a graça vai dar na cabeça do profeta. Depois que ele viu que não era, ele disse: então eu vou esperar. Só tinha uma cadeira para ser rei, mas na casa de Jessé tinha uma fila grande. E existe um problema quando só tem uma cadeira e mais gente para sentar. O que gera é competição, porque todo mundo quer a cadeira. Então, para sentar, eu tenho que derrubar quem está na fila. Aí a graça veio confundir de novo. A fila estava muito grande. Aí a graça veio e gritou para Samuel: quem eu escolhi não está na fila, não está disputando, não está querendo ver o outro no chão. Quem eu escolhi não está nem esperando. Quem eu escolhi está apacentando no campo. Oh glória, estou sentindo a virtude aqui. Quem eu escolhi não está discutindo. Quem eu escolhi está trabalhando, não está nem imaginando. Talvez está entregando água na igreja, mas a graça já te apontou. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Deus está apontando para alguns adolescentes aqui, dizendo: eu não devo satisfação a Senhor ninguém. Eu apontei independente onde você mora. Oh glória! Independente do grau da sua faculdade, eu apontei você e é você que eu vou usar. Terceiro nó, para mim correr para o texto. Terceiro nó que a graça vai dar na cabeça do profeta. Depois que acabou todo mundo, ele disse: ninguém se assenta enquanto ele não chegar. É interessante que quando Davi chega, o texto diz: e Samuel levantou. Como é que o profeta falou que não era para ninguém assentar, e quando Davi chega, ele levanta? É porque enquanto Davi não chega, o profeta segura a cadeira dele. Ele chegou depois, só que a graça pegou quem estava no final da fila e trouxe para frente, porque a graça, ela tem a capacidade de inverter a fila. Os últimos serão os primeiros. Então a graça não deve satisfação. Quem deu crédito à nossa pregação? Ele não supria o que os fariseus imaginavam sobre ele. Só que Isaías continua dizendo: porque foi subindo como um renovo. Quando ele fala foi subindo como um renovo,
Ele está respondendo a Jó no capítulo 14, versículo 7. Jó falou assim: há esperança para a árvore que for cortada, se porventura a sua raiz apodrecer ao pó da terra, ao cheiro das águas farão brotar folhas como que de renovo. Mas Jó continua dizendo assim: agora o homem, escuta isso, o homem que deitar e na sepultura se deitar, ninguém pode fazer ele retornar de lá. Aí Isaías diz: você tem razão, Davi deitou, ninguém fez ele brotar como renovo. Salomão deitou, ninguém fez ele brotar como renovo. Os reis do sul deitaram, ninguém fez eles voltarem como renovo. Os reis do norte também. Mas você ainda não ouviu falar de um homem chamado Jesus de Nazaré. Ele deitou, oh, glória, eu estou sentindo graça. Na sexta-feira ele deitou, no sábado estava deitado, mas domingo pela manhã alguém bradou da... Ela é boa, eu vou tirar. Com licença, pastor, eu vou tirar porque eu estou sentindo uma graça aqui. De manhã alguém gritou dizendo: porque procura alguém morto se ele já ressuscitou? Eu estou sentindo a graça. Eu estou pregando sobre um Jesus que se movimenta, conforme diz a canção, se movimenta ao som da adoração. Onde houver alguém adorando, a presença dele está. Ele era desprezado, rejeitado. Olha a palavra-chave aqui, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas... Olha isso aqui. Essa enfermidade do capítulo 53 e o verso 4 não é uma gripe, não é uma dor de cabeça, não é essa enfermidade, não. A enfermidade do capítulo 53 é muito mais profunda do que você imagina. A palavra enfermidade aqui no hebraico é chamada de roli, no plural rolianu. A palavra roli no hebraico ela acontece algo diferente do português. Uma palavra no português pode conter só um sentido, no hebraico não. No hebraico uma palavra pode conter mais de um sentido. A palavra enfermidade aqui no hebraico possui 3 sentidos. Quantos? 3. Primeiro, enfermidade, conforme está escrito no texto. Segundo, a raiz da palavra quer dizer jugo ou peso. Terceiro, a raiz da palavra quer dizer sentença. Então a enfermidade tem um peso que gera uma sentença. Então tem uma enfermidade que possui um peso, um jugo, e que gera uma sentença. Mas que tipo de enfermidade é essa que Isaías está falando? Essa enfermidade, para a gente entender, nós temos que remontar o cenário do Éden, porque foi lá que ela entrou. Deus olha para a divindade e diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem e semelhança no texto aqui não é física, porque tem jovem que usa isso para disfarçar. O varão diz assim: tu é feio, hein, profeta? Aí ele diz: não toca não, que eu sou a imagem de Deus. Nada a ver, viu? Essa imagem aqui não é física. Essa imagem, ela é espiritual, ela é moral e ética. Deus faz o homem à sua imagem espiritual como? Deus, ele é soberano. Não pode ser dominado por ninguém. Porque no dia que Deus for dominado, ele deixa de ser soberano. Aí ele vem e faz o homem à sua imagem e diz assim: você vai governar sobre tudo. Isto é, ele está dando ao homem a semelhança. Você não pode ser dominado, você tem que dominar sobre tudo. Ele forma um homem. Só que dá ele alguns princípios, ele dá algumas ordens e diz: vocês podem comer do fruto que está em todo o jardim, menos da árvore. E ele explica, você conhece o texto. Só que houve um dia, Deus ele costumava descer num jardim para falar com o Adão. Na viração do dia, alguns historiadores, alguns pesquisadores acreditam que Deus descia para se comunicar pessoalmente, porque o Adão foi criado perfeito. Então não existe barreira entre Deus e o homem, porque o homem está no estado perfeito, na semelhança dele. Então ele descia. Só que houve um dia
que o homem foi seduzido, a mulher seduzida pela serpente, os dois pecaram. A ordem de Deus foi a seguinte: no dia que comer, certamente morrerá. A serpente vem e diz assim: no dia que comer, certamente não morrerá. A fala parece igual, só que ela só acrescenta um não. E esse não está invadindo a igreja do século 21, porque a Bíblia diz que aí vem a serpente e só põe um não, diz não vai ter problema nenhum. Aí ela começa a impor uma nova doutrina, e lá no Éden você tem duas opções: ou você tampa o ouvido para a voz da serpente e escuta Deus, ou você tampa o ouvido para a voz de Deus e escuta a serpente. Ela ouviu. Quando ela ouviu, a serpente ganhou o quê? A mente. Ela conseguiu ganhar a Eva. A humanidade caiu pela mente, pela cabeça, porque foi dominada. E quando eu sou dominado, eu perco a imagem dele. Porque se ele for dominado, ele perde a soberania. Se o homem for dominado, ele perde a imagem de Deus. Então ela vem e consegue derrubar. Então o homem caiu pelo quê? Pela cabeça. Quando Adão peca, gera 3 problemas. Primeiro, o problema da cabeça, porque a humanidade caiu pela cabeça, pela mente. Segundo problema, o problema do acesso, porque Deus agora, para descer, precisa usar alguns utensílios. Ele não pode ter contato direto. E depois, por causa do pecado do Adão, gerou mais uma consequência: a humanidade está com seu DNA, e todo mundo está caído no primeiro Adão. Deus aparece, porque ele disse: no dia que comer, certamente morrerá. O Adão estava escondido. Aí Deus veio no jardim e disse assim: Ma'eika, no hebraico: Adão, onde estás? Olha aqui, a expressão hebraica aqui, Ma'eika, é ma, quem ou onde, eika, está. Deus é soberano, Ele não está falando: o Adão, eu não sei onde você está. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Então Deus não está procurando só o Adão perdido no Éden. A expressão eika no hebraico, alif, iud, kaf e re, quer dizer Elohim Yeodear Kol Nishtaroti. O que é isso, Oriosvaldo? Elohim, Deus, Yeodear, conhece, Kol, todas, Hanishtarot, coisas, até mesmo ocultas. Deixa eu te explicar. Quando Deus diz aonde está Adão, não é que ele não sabe, ele conhece todas as coisas, até mesmo oculta. Então por que Deus está dizendo onde está? Sabe o que é isso? Não é só onde ele está escondido, é onde está a imagem. Não, eu vou repetir. Deus está procurando nele, não é o esconderijo dele. Deus está querendo saber cadê a essência. Deus sabe onde você está, só que Ele está perguntando: cadê aquele jovem? Cadê aquela essência? Cadê aquela disponibilidade de adorar? Cadê a lágrima nos olhos? Cadê a comunhão? Deus está gritando para alguém aqui: eu sei aonde você está, eu só quero saber cadê o primeiro amor. Ele escuta a voz e vem. Só que eu imagino lá atrás, pastor Kleber, ele dizendo assim para Eva: e aí, está pronta? Ele falou que no dia que a gente comer, certamente morrerá. Está pronta? Vamos lá. A voz vem ecoando: Adão. Aí ele vem de trás dos matos. Só que ele vem pensando que Deus iria matar, porque no dia que comer, certamente morrerá. Aí tem a passagem mais bonita do livro do Gênesis. Quando Deus vem, pastor Glauco, Ele não vem com um cutelo para sacrificar os dois. Ele vem, e o texto no hebraico está escrito: Va'az Elohim le'Adam u'le'ishto katenot or vayaleb shen. E fez Deus para Adão e sua esposa Eva túnicas de pele, e os vestiu. Túnica de pele, no hebraico a expressão é pele de cordeiro. Eles estão vindo dizendo: ele está com o cutelo para nos matar. Quando chega no lugar do jardim, tem um cordeiro morto. Eu vim pregar sobre Jesus. Quando chega no meio do jardim, o cordeiro já estava sacrificado. João diz: dai glória ao cordeiro de Deus, porque ele morreu desde a fundação do mundo. Eles vieram dizendo a sentença. Aí o cordeiro olhou e disse: o preço já está pago.
mata o cordeiro, tira a pele e veste o homem. O que Deus estava fundando ali? A partir de hoje, por causa do pecado, eu não posso me manifestar diretamente, eu não posso aparecer. Por quê? Se a minha natureza bater de frente com a tua, você tem que morrer. Moisés disse: Senhor, eu quero ver tua glória. Ele diz: Moisés, se tu ver, tu tem que morrer. Mas faz o seguinte, eu vou pôr a mão. Você entra numa fenda, eu ponho a mão. Eu vou passar por você. Quando eu estiver de costas, você me vê de costas. A minha face não. A minha face você não pode ver. Por quê? Por causa da natureza. Então Adão colocou uma divisão entre nós e Deus. Quando Deus vem com o cordeiro para o Adão, ele está dizendo assim: eu tinha acesso direto a vocês, mas por causa do pecado, para mim aparecer, um cordeiro tem que morrer. Todas as vezes que Deus vier, o cordeiro morre. Só que Deus não vem para habitar, Ele vem para falar. No Antigo Testamento, o cordeiro é provisório, a presença é transitória. Então mata-se o cordeiro, ele desce, opera o que tem que operar e vai embora. Só que ele lá na eternidade, se eu estou fazendo especulação, ele lá na eternidade diz: filho, eu estou com saudade. O que eu queria mesmo é ser que nem era antigamente. Eu queria andar com o homem no jardim. Eu queria ter acesso livre para o homem. Eu agora só desço atrás de véu. Eles não podem me ver. Eu estou querendo abraçar o homem que eu fiz. Eu estou querendo abraçar a minha criação. Deus nunca quis se afastar de você. Deus nunca quis estar distante do homem. É os nossos pecados que vai criando barreira, mas a vontade de Deus é te abraçar. A vontade de Deus é estar do seu lado. A vontade de Deus é acordar com você. Ele olha e diz: filho, eu preciso voltar a habitar com o homem. Só que o Adão deixou 3 problemas para resolver. Qual? Como é que eu vou habitar com eles se eles deixaram, eles perderam a minha imagem? Para eles terem a minha imagem de novo, eles têm que voltar a governar, a dominar. Aí Jesus diz: já sei, pai, eu vou dar um jeito. Eu vou lá. A gente tem a opção de acabar com a humanidade, mas eu tenho um plano. E se a gente, ao invés de acabar com a humanidade, a gente montasse de novo o corpo, e no lugar da cabeça não deixar mais o homem governar? Eu ser o cabeça do homem. Como assim? A serpente só vai ganhar eles se ele estiver como cabeça. Mas se eu... se eu for o cabeça dele, ninguém mais derruba esse povo. Filho, tudo bem, mas tem o problema do acesso. Eu só posso descer se cordeiro morrer. E os cordeiros que tem lá é provisório. Aí o autor aos Hebreus diz: porque nem sangue de bode, nem de carneiro purifica o homem do pecado. Aí ele diz: então tá bom, pai, eu vou resolver também. Como assim, filho? Para você descer, você tem que desprender de toda a glória. Eu vou. É para abraçar o homem de novo? Eu vou. É para ter relacionamento? Eu vou. Mas você vai deixar a glória? Eu deixo, pai. Você tem que se fazer carne? Eu vou. Você vai sofrer? Eu vou. Você vai? Eu vou, porque vai valer a pena. Filho, se você for e vencer, o acesso está livre. Ele vem. Só que tem um problema. A palavra role quer dizer jugo. E o jugo gera uma sentença, e a sentença é morte. Olha o que ele fez. Ele veio. Só que para o homem voltar a se relacionar com ele, com Deus, alguém tem que tirar o jugo. Aí ele aparece, olha aqui: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é o quê? A morte. Se todos pecaram, todo mundo está caminhando para o mesmo abismo. Aí Jesus aparece nessa cena. Ele vem. A humanidade inteira, nós todos, andando em direção, o peso do Adão nos condenando, e a gente vem curvando. De repente nasce um menino lá em Belém, vai crescendo, começa a exercer o seu ministério. Depois que fica conhecido, ele diz assim: para onde é que você vai com esse fardo nas costas?
isso aí vai te condenar à morte. Não leva mais esse fardo, isso vai te matar lá na frente. Faz o seguinte: vinde a mim, todos vós que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O de Adão é pesado, mas eu tenho uma notícia: tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Sabe o que Jesus está fazendo? A coisa mais absurda que existe, porque o fardo de Adão gera morte, o fardo de Jesus gera vida. Ele pega o nosso fardo que gera morte e diz: esse eu levo comigo. Aí ele vai subindo em direção ao Calvário. Isaías olha e diz: ninguém acreditou que era ele, mas ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Olha a loucura, olha aqui. Você pode vir aqui, meu amigo, por gentileza? O Adão colocou um peso, e esse peso gera o quê? Morte. Jesus vem e diz assim: vamos trocar. Oh, glória, aleluia. O que Jesus deu para o homem, para nós, está vazio, porque ele nunca pecou. Só que o que nós demos a ele, o salário é morte. Fica aqui. Aí Jesus vai subindo ao Calvário. Ele vai andando e alguém diz: fala alguma coisa. Aí Isaías diz: como a ovelha muda, ele foi levado ao matador, não abriu a sua boca. Ele vai levar. Em cima do Calvário, alguém bate os pregos nele, puxa a cruz com uma corda para deixar a cruz rente. Tinha um buraco de 1 metro abaixo. Quando eles puxam, a cruz desce e ele sufoca os seus órgãos respiratórios. Jesus está na cruz. Está chegando a hora. Adão colocou 3 problemas na humanidade: o domínio, o problema do acesso e o problema do jugo. Aí Jesus sobe com o jugo. Está preso na cruz, ele olha e diz: Pai, tetelestai. O que tinha que pagar está pago. Tudo que o Senhor me mandou fazer, eu fiz. Aí Mateus escreveu dizendo: e quando ele se entrega, eis que o véu do templo que é isso, Oriosvaldo? Ele devolvendo o acesso. Ele dizendo: pode entrar, vocês têm liberdade. Daí, Deremara. Ele vem para devolver o acesso. O véu está rasgado, todo mundo pode entrar. Aí Paulo escreveu aos Colossenses dizendo: ou não sabeis que ele, Jesus, é o cabeça do corpo, que se chama igreja. Ele diz: eu já resolvi mais um problema. Aí tem o problema do jugo. Por causa do jugo ele vai morrer. Os soldados vieram e falaram assim: vamos apressar a morte. Como? Existia um método chamado curifrágio, que era quebrar as pernas, adotado pelos romanos. Quando quebra a perna, os órgãos ficam mais difíceis de respirar, de ser flexionado. Então não tem ar, ele morre por falta de ar, asfixia. Eles vêm para quebrar as pernas. Jesus estava lá. Aí eu imagino alguém vindo com a barra de ferro dizendo: vou quebrar para apressar a morte dele. Quando ele vai levantar a mão, alguém passa por trás dele e vem com a lança e o perfura. A pergunta é: por que os ossos dele não foi quebrado? Aí alguém diz: porque o salmista profetizou que nenhum de seus ossos seria quebrado. Não é só por isso. Quando Deus ia falar para Israel assim: eu estou acabando de vez com os teus inimigos, ele dizia: estou quebrando os ossos. Porque ossos quebrados é derrota total, não tem mais volta. Aí quando o homem pensa: eu vou derrotar ele, o céu grita lá de cima: psiu. Aí não. Ele nunca foi e nunca será um derrotado.
Alguém já entendeu? De século a século, de eternidade a eternidade, nunca se viu, nem com os ouvidos se perceberam falar de um Deus como esse, que trabalha ao favor daqueles que nele. Olha aqui, olha o problema que gerou. Jesus morreu, ele se entregou, só que pela lei a morte só segura quem tem pecado. Aí ela vem e diz assim: o Senhor é Yeshua HaMashiach? Tu és o Jesus, o Messias, o Cristo? Sim. Nascido em Belém? Isso. Isso é só uma alegoria. Nasceu em Belém. Tu é filho da Virgem, né? Deixa eu ver aqui, o que tu fez? Não. Não. Nunca pecou. Nunca errou. Só tem um porém. Eu só posso segurar comigo quem já pecou. O Senhor nunca errou. Volta logo que já é domingo. Não, escuta isso aqui, para mim correr para o final. Já era domingo, tem que liberar ele. Aí a morte vem, isso é uma figura. A morte vem e pensa, peraí, como é que um homem que não pecou está aqui, morreu, tem um fardo cheio, mas ele não pecou. Então peraí, se ele não pecou e morreu, tem alguém que está vivo que pecou. Eu estou sentindo uma graça aqui. Aí a morte veio conferir o nosso fardo. Se ele morreu e não pecou, alguém pecou, eu vou ver o fardo. Aí vem, aí olha, calma aí, aqui está invertido, porque ele peca, mas o fardo está vazio. A troca mais absurda que Jesus fez e mais sábia, porque a morte não pode prender ele e nem pode te prender, porque não. Eu estou sentindo a virtude aqui. É por isso que Paulo recebeu a inspiração. Ele diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus olha e diz assim: ensaia uma canção que já já eu estou vindo buscar. Ensaia uma canção, já já a gente vai morar junto. Ensaia uma canção nova, já já eu vou vir buscar vocês. Qual é a canção? Paulo escreveu aos Coríntios capítulo 15 dizendo: tem uma coisa que eu não contei para vocês, nem todos morreremos, antes seremos transformados, porque a trombeta vai tocar, Jesus vem buscar. Aí ele diz assim: quando a gente estiver subindo, a morte vai encontrar os dois, o que pecou e não tem pecado no fardo, e o que nunca pecou e é santo. Aí ela vai vir e vai dizer: um dos dois pecou, agora os dois estão de frente. Quando ela vir nos atacar, a gente subindo vai olhar para baixo e vai cantar por ela dizendo: ó morte, onde está o teu? Eu quero ver só quem é grato a ele, só quem está na comunhão. Olha bom, esse queimão em Darácia. Já foi dito, enquanto lá no Rio de Janeiro tem alguém se drogando para ser feliz, aqui tem na manhã de hoje uma geração cheia do Espírito. Deixa eu ver se eu estou pregando no endereço certo. Só quem veio para adorar a Ele. Ela é boa e que se mal é plou e terecia. É boa e dire que plou e terecia.
Cristo te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: não leva mais esse fardo. Eu quero ter acesso direto a você de novo. O céu está dizendo assim: eu quero andar assim com você, ó. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Deus está dizendo para alguém: eu estou dando o braço para você. Você vai andar de braço dado comigo. Tem alguém desacreditando da nossa geração, dizendo que essa geração é a geração mais fria que tem. Nós vamos mostrar nessa manhã para todos que ainda tem jovens, adolescentes, que a prioridade dele é sentir a presença de Jesus. Eu queria fazer uma oração por vocês. Eu quero terminar dentro do tempo que o pastor me deu. Você vai se colocar de pé e vai segurar na mão de alguém do teu lado. Por gentileza. Diga assim para ele, ó: Deus quer andar assim com você, ó. Que entrou aqui com peso, mas a unção está quebrando. 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 Todos os jugos estão sendo quebrados. A depressão não vai matar os adolescentes que aqui estão nessa manhã. O céu está quebrando todo o jugo. Eu vou fazer uma oração. E você que ainda não foi batizado no Espírito Santo, se prepara. Ele pode te batizar aqui nessa manhã de hoje. Ele está vivo. 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 Espírito Santo, eu quero te fazer um pedido nessa manhã. Eu quero pedir a tua presença. Eu quero pedir que o Senhor cerque essa casa de oração aqui agora. Cerque essa casa de oração, Deus. O chão dessa igreja não seja simplesmente um chão, mas que o Senhor venha, faz desse chão um tapete de brasas tirada do teu altar. Espírito Santo, conforme a tua unção for descendo sobre nós, começa a quebrar os jugos. Conforme o Senhor vai quebrando os jugos, o Senhor vai enchendo da tua presença, Espírito Santo. Quem ainda não foi batizado, o Senhor pode batizar. Então eu te peço agora, abre o céu sobre esta casa e começa a descer a tua presença aqui agora. Isso. Isso. Isso, vai renovando. Vai renovando. Vai renovando. Vai renovando. Vai renovando.
Vai renovando, vai renovando, vai renovando. Enche essa casa agora, enche essa casa agora, enche essa casa agora, enche essa casa agora, nos 4 cantos dessa casa. Derrama da tua unção agora. Quem ainda não foi batizado, batiza eles agora. Recebe o batismo. Recebe o batismo onde você está. Recebe novas línguas. Recebe novas línguas. Recebe novas línguas. O pecado já não te mata mais. Ele levou sobre si. Eu gostaria de fazer 2 perguntas. Eu estou dentro do horário que o pastor me deu. Eu quero fazer 2 perguntas. Isso, mantenha o som um pouquinho mais baixo, por favor. Eu quero fazer 2 perguntas e eu retorno o microfone a quem é de direito. Vocês estão me ouvindo aí atrás? Todos estão me ouvindo? Eu queria que todo mundo baixasse essa mão, por favor. Eu quero fazer 2 perguntas e você vai se identificar levantando a sua mão. Eu quero saber se em nosso meio tem alguém que nunca aceitou a Jesus. Se tiver alguém que nunca aceitou a Jesus, levante a tua mão. Tem alguém que nunca aceitou a Jesus no nosso meio? Olha aí do seu lado se tem alguém. Alguém que nunca aceitou Jesus. Eu prometo que eu não vou ser chato. Tem lá atrás, à nossa esquerda. Eu queria, se ela puder, e alguém puder acompanhar ela, eu queria orar por ela, por favor. Ah, sim, então tudo bem, eu vou orar daqui. Nós temos uma pessoa ali atrás. Eu quero fazer a segunda pergunta. Tem alguém em nosso meio que por algum motivo parou na caminhada, está vindo, mas parou, está afastado? Levante a tua mão, por favor. Se tiver alguma pessoa afastada em nosso meio. Ali atrás alguém levantou? Não. Não, a irmã está orando. Tem alguém em nosso meio que está afastado? Se tiver, levante a tua mão. Não tem. Então eu quero orar por ela daqui. E eu só vou pedir que alguém identifique o sim ou o não dela, tá bom? A igreja, por favor, ore junto comigo e estenda as mãos para lá. Espírito Santo, ali está a tua filha. Eu quero orar por ela, acreditando que o Senhor pode tocar na vida dela nessa manhã de hoje. Pai, quebra todos os julgos. Tira todo o peso, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Tu tens um toque, Espírito Santo, que pai, mãe, namorado, marido, ninguém tem. Só a Tua presença que tem. É um toque que preenche todo o vazio do nosso ser. Eu quero Te fazer um pedido, Espírito Santo. Toca na vida da Tua filha agora, nesse momento. Preenche o vazio que só o Senhor pode preencher. Toca nela, do alto da cabeça à planta dos pés. Toca na saúde, toca no lar, toca em todas as áreas. Pai, eu preguei a Tua palavra, mas eu não tenho poder nenhum de convencer alguém do pecado. Só o Teu Espírito Santo é que tem esse poder. Então eu Te peço, Espírito Santo, toca no coração da Tua filha nessa manhã de hoje. Esse é o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta. Como é o nome dela? Ana. Ana é mulher que gera milagre. Ana, tu quer ter um encontro com Jesus aqui hoje pela manhã, Ana? Se tu quiser, levante a tua mão. Sim ou não? Alguém identifica para mim? Não. Que a porta permaneça aberta e que a salvação chegue até a tua casa. Que Deus abençoe.